Bom dia, Gabriel. Bom dia, professora. Bom dia, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Não tem Maria Eduarda nessa turma. Tem sim, professora. Maria Eduarda Dias, claro. Eu passei direto aqui, Maria Eduarda, meu Deus. Desculpa. Estou aguardando aqui os colegas voltarem. Falou comigo, professora? Eu achei que não tinha Maria Eduarda nessa turma, mas aqui é a terceira série. É, Você pode abrir sua câmera para eu te ver? A gente já se conhece pessoalmente? é que eu tô no computador e não tenho webcam. Ah, tá. Mas eu ia eu ia presencial, sim. Menina, me perdoa, mas eu não lembro do seu rosto. Não tem problema, não. É muita gente. Não, é muita gente e muita gente com máscara. Ainda tem isso, né? É, aí não reconhece. Às vezes a gente vê o rosto. Tem uns aqui, pessoal do sexto ano lá fora, sem máscara. Que a Bom gente, dia, professora. bom dia, Elza. A gente sabe direto quem são, porque andam sem máscara o tempo todo, né? Tá, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Miguel, bota a máscara. Esperando aqui o pessoal chegar na sala, estou só. Enquanto isso, vou colocando aqui o último pedacinho que falta sobre direitos individuais. Bom dia! Como falamos sobre direitos individuais? Falou? Olá! Ué, já passou de ano? Fazer o Enem com a gente. Fazer o Enem pode, vai fazer? Eu acho importante. Falei de você segunda-feira na sala. Uma vez que a gente estava, acho que foi no nono ano, que eu estava dando, a gente estava falando na primeira série
sobre distorções cognitivas. Hã? Não pode não. Dentro da escola não, lá fora até forma um casal bonitinho. Mas lá, aqui dentro não. Meu Deus, eu não professora falar isso. O quê? De vocês dois? Vai ver que tá rolando energia. A gente já percebeu e vocês não. Ih, não vem não. Aí. Não vem não. Ok. Ih, deu condição agora. Eita! Opa! Então, mas o que eu ia falar? Então, eu estava falando sobre a questão do racismo. Aí eu contei para eles que eu sempre te chamava de pretinho básico. No 6º ano, no 7º. Aí quando chegou no 9º ano, eu não sei quem foi, eu não sei. Alguém falou assim, que você deveria se sentir ofendido. Lembra disso? Alguém, eu não lembro quem foi, que você deveria se sentir ofendido porque eu te chamava de pretinho básico. Como se eu estivesse te chamando de pretinho no diminutivo e básico, porque não é top, é básico. Falei, gente, mas não é nada disso. É um vestido pretinho que toda mulher tem que ter no armário, um vestido preto, básico e tal. Aí eu perguntei para você, aí você falou assim, eu lembro que você falou assim, para evitar esse tipo de comentário é melhor não chamar. Não sei se você lembra disso. Aí eu falei, não tá, então tudo bem, então não chamo mais. Mas aí a gente estava falando a respeito da questão da distorção cognitiva, que às vezes a gente não quer, né, chamar a pessoa, nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse ser uma ofensa. Porque na minha cabeça o pretinho básico é o vestido preto básico que a gente não dá, não empresta, tem estima, né? Mas a pessoa pensou isso. Aí isso era questão do rótulo, né? E... Olha, tá me agredindo! Mas você continua sendo meu pretinho básico. Não dou, não empresto. Aí, ó, lá no 6º ano, uma foi fazer isso com a outra. Eu tô sem aula! Uma foi fazer isso com a outra. Daqui a pouco, quando eu vi, estavam se estapeando. No 6º ano. Esse negócio de fazer assim. Aí uma deu com a outra assim, aqui. Achou que foi demais, a outra pegou e vácuo. De repente eu só vi. Duas meninas. Absurdo. 2 meninos. Hã? Aí. Tem alguém mais lá fora? Hã? Que isso? Tomou vacina? Não, caiu. Caiu? Menino. Tô meio abafada hoje. Não faz isso comigo, não. Então, finalmente, a última aula sobre direitos individuais, que eu não aguento mais esse assunto. Já preparei o texto. Esse aqui eu ainda vou mandar imprimir, tá? Que eu prometi para vocês. Finalmente abriu. Mas o próximo a gente vai falar sobre a causa dos indígenas, tá? A causa indígena no Brasil contemporâneo. E aí eu peguei um texto longo, bem longo, mas super completo. Eu acho, inclusive, que se isso, por um acaso, por tema de redação no Enem, vai dar uma base muito interessante para vocês. Só que esse texto não tem como ler em sala de aula com vocês, porque ele é muito longo. Então, eu vou disponibilizar o texto impresso, vocês vão ler, marcar, e a gente vai discutir algumas questões em sala de aula. E, para terminar, direito do cidadão, hoje eu vou falar sobre a questão das políticas públicas.
tá? E a gente vai entender aí quais as políticas públicas asseguram os meus direitos individuais. Quem está lá fora ainda? Ninguém? Tá. Então, quem faltou, faltou mesmo, né? Então, vamos lá. Como já sabemos, guardem os telefones, por gentileza. Como já sabemos, os seus direitos estão todos assegurados em lei, válidos em todo o território nacional. Existem políticas públicas em diferentes áreas que asseguram, portanto, os direitos individuais. Saúde. Serviço Público de Saúde, como o Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS. Antigamente, a gente tinha o chamado INPS, que virou o SUS. O INPS, você tinha um desconto, assim como você tem também um desconto no SUS, mas hoje a gente paga, né, o INSS. Então, quem paga o INSS tem direito ao SUS. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, o SUS, ele entre aspas, praticamente novo, né? E pode ser aqui. Natan, você está de fone? Está ouvindo música? O SUS, ele de certa forma, novo dentro da sua aplicabilidade. E você tinha, antes disso, o antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Tá? E aí, com essa unificação, e tinha o INAMPS também, o pessoal chamava, mas antes disso, depois disso, houve essa unificação. E aí, quem cuida, né, de toda essa parte de saúde acaba sendo o governo federal, na pessoa do ministro da Saúde. Então, todas as discussões que a gente vê no dia, hoje em dia, o SUS isso, o SUS aquilo, o SUS tem a ver com essa questão do governo federal, né? Então, são algumas coisas que começam a ser questionadas. Por exemplo, ontem, alguns estados deixaram de fazer a sua vacinação hoje e alguns não terão vacinação de primeira dose em alguns locais. Por quê? Porque ontem foi feriado nacional. E aí não teve distribuição de vacina. Só que, gente, tudo bem? Só que, quantas pessoas trabalharam no feriado? Quantos médicos estavam de plantão nos hospitais? Quantos bombeiros? Policiais militares? Exército, Marinha, Aeronáutica? E o SUS não distribui, porque foi feriado nacional? Aí é que tinha que distribuir, não é? Porque ia estar o máximo de pessoas em casa. Exatamente. Aí é que tinha que ter força-tarefa. Bota todo mundo para vacinar, vacinação, o dia D vacinação, repescagem, antecipação de vacinas, né, para quem tinha 15 anos. Então, assim, são alguns argumentos que deixam fios soltos, né? E o Brasil, ele tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Os Estados Unidos não têm sistema único de saúde como tem o SUS, como o Brasil tem o SUS. Né? Então, são situações que a gente precisa começar a equalizar, sabe? A conhecer quem é a fonte, quem é que manda. Você chega aqui, a escola está fechada. Quem é que abre a escola? Entenderam? Quem é que tem efetivamente a chave para abrir a escola?
E se a pessoa que tem a chave não está, tem que ter uma outra. Então, o SUS não vai distribuir vacina no dia 7, faz uma força-tarefa para distribuir no dia 5, no dia 6, para que os estados pudessem fazer as suas campanhas no dia 7. Mas o foco era outro. Enfim, educação, visando agregar dignidade à vida dos brasileiros e assim contribuir para o exercício pleno de seus direitos e deveres como cidadão, encontramos escolas públicas em todo o Brasil que amparam desde o ensino fundamental ao ensino superior e técnico. Antigamente, lá pelos anos 40, 50, a escola particular era uma rede de apoio. Primeiro, quem estudava na escola particular era quem tinha muito dinheiro. E aí você tinha os seminários, as escolas, normalmente escolas religiosas. Não só escolas católicas, mas você tinha as escolas judaicas, né? Você tinha as escolas católicas só para meninos, só para meninas. Normalmente as escolas de meninas eram de freiras e as escolas de meninos eram de padres, como o Colégio São Bento, por exemplo, né? E aí você tinha nessas escolas particulares quase que um ensinamento que era top do top do top do top, comparado com os ensinamentos primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos, que ia preparar as pessoas que já tinham um poder econômico extremamente favorecido, tá? E a escola que todo mundo frequentava era a escola pública, nos seus âmbitos federais, estaduais ou municipais. E outra coisa, a escola pública era assim, a escola particular pagou, passou. A escola pública tinha que estudar. Porque se você não estudasse, você ficava reprovado mesmo. Em alguns estados, e diria até em alguns municípios, a qualidade do ensino público ainda é muito boa, seja ele federal, estadual ou municipal. Porém, o que a gente vê, principalmente nos grandes centros urbanos, é uma qualidade de ensino público que vai do medíocre para baixo. Vídeo que aconteceu na pandemia, quando você não via praticamente a maioria das crianças das escolas públicas tendo aula, né? Querem falar alguma coisa com relação a isso? Não? Professora, sua voz está cortando só um pouco. Olha, eu vou até colocar o microfone mais para cá, mas eu acho que é a conexão. Eu acho que é a internet, sim. E com relação ao ensino superior e técnico, né? A faculdade, a gente tem faculdade, a gente não tem mais faculdades municipais. Já tivemos. Mas agora nós temos, a gente continua tendo faculdades que são estaduais. Uma delas é a UERJ, né, que é estadual. E nós temos as universidades federais, né? De certa forma, o SISU e o próprio Enem, eles são interessantes, eu digo, o modelo de gestão, ele é interessante quando ele abre um leque para que você, por exemplo, possa estudar em outro estado.
eu quero estudar agropecuária, e só que eu quero ir para o interior do Mato Grosso, por exemplo. Você pode ir, né? Eu quero cursar uma faculdade de medicina, mas eu quero cursar no Nordeste, porque eu tenho planos de ficar no Nordeste depois. De certa forma, é interessante. O projeto é bom, né? Igual a questão lá, que a gente vai falar daqui a pouco na mobilidade, a questão do BRT. O projeto é incrível, se funcionasse. Aí, a gente faz um link com a educação. Quem quebra o BRT não é o poder público. Quem quebra o BRT são as pessoas que usam. Quem vandaliza o BRT são as pessoas que usam. Por quê? Porque não tem educação. Por quê? Porque o próprio BRT acaba... Aí a gente vai na questão do calote, enfim, daqui a pouco eu falo de mobilidade. Mas, fechando essa questão, né, do ensino até a faculdade. Aquele raio daquele ministro lá, ele falou uma coisa que não está errada, mas ele falou de forma errada, tá? Quando ele diz que a faculdade não é para todo mundo. Vamos lá. A faculdade deveria ser para quem quer. Só que a gente sabe que nem todo mundo consegue. E aí, a fala dele, é claro que envolveu a questão da minoria e dos marginalizados. E, por isso, o posicionamento foi bastante complicado. Mas, por exemplo, eu não consegui fazer uma faculdade pública, porque eu já trabalhava, eu não tinha tempo para estudar, eu estudava para fazer prova, para passar de ano, para concluir o meu ensino fundamental, que era técnico. Ensino médio, né? Que era técnico. Eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. Justamente para quê? Para poder pagar uma faculdade. Não tinha condições. Eu não tinha cabeça para estudar, até porque era assim, você não fazia um vestibular só. Você fazia vários. E cada um que você pagava uma inscrição diferente. Não era uma taxa única como é agora do Enem. Eu quero fazer o FRJ, o UF, quero fazer o ERJ, quero fazer... Cada uma você pagava, tá, a taxa para fazer o vestibular e era assim, uma sequência. Então, eu não consegui fazer. Eu já trabalhava. Fui estudar numa faculdade particular. Me arrependo? Não me arrependo. Porque eu acho que a minha mãe sempre dizia que quem faz a escola é o aluno. Ela sempre dizia isso. Então, assim, você vai ter duas pessoas estudando na mesma sala. Cada uma pode ter um nível de aprendizado diferente. Hoje, enquanto professora, profissional da educação, eu sei que isso envolve o comprometimento cognitivo, a força de vontade e uma série de outras questões, entendeu? Mas a gente tem que partir do princípio que está todo mundo ali tendo a mesma oportunidade, acesso aos mesmos textos, às mesmas informações, só que um vai dar mais valor que o outro. E aí você, né, vai ter níveis de aprendizado diferentes por isso. Mas eu acho que a única coisa que a gente pode tirar, e eu estava conversando isso com a segunda série do médio, da fala desse cara, é que assim, fazer uma faculdade não deveria ser uma obrigação. Não deveria. E hoje em dia, o que eu mais vejo é uma pressão em cima dos jovens
para entrar numa faculdade que, às vezes, a menina, o menino, entram numa faculdade sem saber o que está acontecendo na vida deles. Exatamente. Eu só vou Às fazer vezes o ele Enem fica porque tão me perdido. obrigando. Não, então, mas às vezes fica vendo perdido que porque, tipo, mano, eu entrei numa faculdade aqui. Às vezes é tipo, tá, mas essa faculdade aqui é de quê mesmo, hein? O que isso faz? o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Exatamente. Por que eu tô aqui? Não, e o pior é isso, às vezes tem essa questão de não querer fazer faculdade, e às vezes, tipo, ser obrigado a fazer uma faculdade que ele não quer fazer, entendeu? Por exemplo, sei lá, o cara quer ser jornalista, mas aí ele fala, não, vai ser médico. Eu tô entrando nesse ponto lá na segunda série do ensino médio, e eu falei que eu vou trazer um pouco disso para vocês no iniciozinho do quarto bimestre, né? O próximo assunto que a gente vai falar é sobre a questão dos índios. Eu acho muito importante, que a gente vai tratar de meio ambiente também. E depois eu vou entrar nessa questão, né, do pré-graduação, né? Um nome que eu dei assim, uma pré-graduação. O que vem antes da graduação? E hoje você tem recursos como, por exemplo, os cursos de tecnólogo. Gosto muito de maquiagem, de essa questão de unha, de beleza, de tratamentos de beleza, mas não quero ser dermatologista. Eu quero trabalhar com a saúde e a estética da pele. Você pode ser um esteticista. E você hoje tem um curso de tecnólogo, acho que são 2 anos e meio, que no âmbito de graduação, né, de ensino superior, sendo um tecnólogo. E você vai fazer o quê? Você vai trabalhar. E vai trabalhar naquilo que você gosta. Vai ser um esteticista. Você tem tecnólogo em cabeleireiro para aprender as técnicas. Você vai aprender qual é a estrutura do cabelo, o que é o cabelo, a questão de pele, doenças de pele. Tem tecnólogo de cabeleireiro. E como é difícil arrumar um cabeleireiro bacana, um barbeiro, né? Uma pessoa assim que entenda. Porque como é que essas pessoas aprendem a trabalhar? No trabalho, com a navalha na mão, né? E aí, de repente, você, num curso de tecnólogo, você vai aprender como administrar um salão. Né? Quais são questão de recursos, de estoque, né? Tipos de tesoura. A tesoura para isso, a tesoura para aquilo. Parece uma besteira o que eu estou falando, mas você vai aprender um ofício. O que esses cursos de tecnólogo eles estão substituindo muitos cursos de ensino médio técnico que existiam antigamente. Eu fiz ensino médio técnico, eu fiz escola técnica de publicidade e propaganda. Eu consegui sair do ensino médio e trabalhar na minha área, né? Eu consegui fazer estágio e tal, só que eu já estava indo para a faculdade. E aí eu fui fazer comunicação social. Mas muitas coisas que eu aprendi no ensino médio técnico, o pessoal na faculdade não sabia o que era um tipo de papel, o corte de papel, como medir, sabe? Noções de produção gráfica, por exemplo, que eu tive lá no ensino médio técnico. E hoje você tem o curso de tecnólogo, né? Carreiras como logística, por exemplo, que você tem o curso de tecnólogo, por aí vai. Alguém quer falar alguma coisa? Não. É só essa questão aí que você estava falando realmente que, tipo, né, realmente é muita pressão, né, em cima da pessoa, tipo, o cara fica às vezes até, mano, se eu não consigo passar, o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? Aí ele fica até, porque, tipo, ele planeja tanto para ir, não, eu tenho que fazer. É isso mesmo, eu acho assim. Mas tem gente, professor, que nem planeja, mas faz sob pressão. Porque falam que se não fizer faculdade não vai ser ninguém na vida. Eu acho isso tão complicado, sabe?
não posso criticar. Cada um cria seus filhos da maneira como acha melhor, mas assim, eu acho essa pressão muito complicada, muito complicada. Porque também o significado de sucesso para o teu pai provavelmente não é o seu significado de sucesso. De repente, teu pai acha que sucesso para ele é ser médico, ser militar, e para você ser sucesso é escrever um livro, Pode ser. sei lá, jogar videogame. Aí eu só gosto de fazer uma seguinte orientação. Você quer jogar videogame? Tudo bem, beleza. Mas você tem que conhecer tudo sobre videogame. Ser bom, isso faz. Você tem que conhecer como é que começou o videogame, por quê, quanto, e enfim, por aí vai. Vamos lá, mobilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana pretende estimular a melhorar o transporte público nas cidades e desestimular a corrida por automóveis individuais, por exemplo. Então, o plano de mobilidade de qualquer cidade deveria ser que todo mundo pudesse andar de transporte público. Ônibus, trem, metrô, patinete, bicicleta e por aí vai. Para você ter cada vez mais a quantidade de carros diminuindo nas ruas. Moradia. A fim de tornar possível para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável, encontramos o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, assim como as companhias estaduais de habitação, são as antigas Coabs em todo o país. Então, projetos como o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, isso aí, gente, não é bondade de político, não, tá? Isso aí está na Constituição. O poder público precisa dar condições de moradia para as pessoas. Um loteamento? Vamos abrir uma área para um loteamento. Não é para ninguém tomar posse daquilo ali. É para a pessoa poder ter água encanada, luz, esgoto, para que naquele local nasça um bairro e não mais uma comunidade cheia de necessidades e sem dignidade, né? E a questão do trabalho. Encontramos programas de aperfeiçoamento técnico e profissional, como o sistema formado pelo conjunto de organizações e entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Então, a coisa deveria funcionar assim. Por exemplo, a gente tem o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Foi na primeira série do ensino médio e mostrei para vocês, né? Como é que funcionava, a questão do CIEE e tal, não sei se vocês estão lembrados disso. Mas o CIEE, você, estudante de escola pública, você tem prioridade no seu atendimento. Em que? O cara vai te mostrar o site do CIE, inclusive é muito bacana, tá? Você vai fazer um cadastro, você vai ter acesso a cursos, você vai ter, quando você fizer 18 anos, eles vão te encaminhar para você fazer a sua carteira de trabalho. Se você conseguir um estágio antes que precisar de carteira de trabalho, vão encaminhar você e o teu responsável para fazer. Empresas que são conveniadas, ou seja, empresas que dão todos os direitos do estagiário, principalmente para estagiar dentro de órgãos do poder público. É muito interessante. O meu primeiro estágio eu consegui através do CIE, né? Fui trabalhar numa empresa como estagiária, não havia programa de menor aprendiz ainda naquela época, eu tinha uns 17 anos, faz um tempo isso, né? Estou com 41, mas era um negócio que já funcionava e era muito bacana, sabe? Porque o pessoal do CIE ia dentro da empresa para ver se você estava trabalhando com aquilo que iam te colocar para trabalhar,
se você estava aprendendo o ofício, porque tinha essa coisa assim, o estagiário é para servir cafezinho. E não é isso, né? O objetivo do estagiário é você aprender o ofício. E era muito bacana, tá? E acabamos. Ufa, direitos individuais. Nosso próximo assunto será a questão dos índios, a causa indígena. Eu preparei um texto, né, como eu já tinha falado para vocês, e já mandei ontem de noite para pedido para impressão, né, para coordenação e para a direção adjunta. Aí acredito, se me entregarem antes, eu entrego para vocês. Caso contrário, eu já boto o texto na plataforma, quem quiser pode ir adiantando a leitura ali, ou então entrego semana que vem, a gente começa, né, a olhar os principais pontos, tá? Mas lembrando que é bom que vocês leiam o texto, vai botando marca-texto, vai destacando alguma coisa que vocês não saibam, que é já para ir aprendendo como é que vai ser daqui para frente. Tchauzinho, gente. Beijo para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.